Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Plena. E hoje eu trouxe a Fabiane Goeldi, nossa nutricionista aqui, carteirinha. Obrigada, Pri, mais seja uma vez. Seja bem-vinda, Obrigada. Viu? Mais uma vez, minha amiga. E hoje nós vamos falar de um assunto muito comum em nossos consultórios: cansaço, inflamação, dores pelo corpo inteiro. A gente recebe paciente que fala: nossa, tô com dor até no couro cabeludo. Pri, como é que eu faço para melhorar esse meu estado? Não sei se vocês sabiam, mas existe uma estatística que fala que 70% das mulheres que sentem já dores pelo corpo estão em algum grau de inflamação, e isso é considerado em sobrepeso, obesidade e também em doenças autoimunes, como a gente acabou de falar no episódio anterior. Então, pessoal, nós estamos trazendo para vocês, e vamos trazer a parte tanto nutricional e hormonal do que a gente chama de inflamação crônica. Não com uma leitura mais técnica, mas sim numa leitura bem viável e didática para vocês. Nossa, o leite é inflamatório. Ai, mas o glúten. Ai, mas Pri, eu não posso fazer hormônio porque isso diz que inflama o meu corpo. Vamos parar com tudo isso, entender de fato, né, Fabi? Sim. O que pode trazer esse grau de inflamação? Então, para a gente começar, vou fazer uma breve introdução do que é o estado inflamatório, né? Então, para começar, a inflamação não é ruim. É o seu corpo te avisando que você está num estado de alerta. Opa, algo saiu fora de uma homeostase, que a gente chama equilíbrio do corpo. Seja em temperatura, seja em alimentação, seja no estado enzimático, ou seja, das reações metabólicas, seja do estado hormonal. A menopausa é um estado inflamatório do corpo? Será que a gente pode dizer assim? Na verdade, a gente, quando fala inflamatório, necessariamente a gente está querendo dizer hiperreatividade do sistema imunológico. E não, nós não temos essa hiperatividade na menopausa. Então, a menopausa não é um estado inflamatório, é um estado de alteração hormonal fisiológica. Agora, muitas mulheres sentem as dores na menopausa. Por quê? Porque talvez elas já vêm de um estado metabólico inflamado, sobrepeso, obesidade. Essa sim levanta o nosso sistema imunológico para começar um estado inflamatório. Ou seja, eu saio de uma inflamação de aviso ao meu corpo, eu não faço nada, não mudo a minha alimentação, não mudo o meu estilo de vida. E aí sim eu começo a entrar numa inflamação de baixo grau, que é crônica. Todo dia eu começo a hiperreativar o meu sistema imunológico. Todo dia eu tô lá forçando o meu sistema de detoxificação, eliminar o excesso de toxinas. Ou porque vem da alimentação, vem do álcool, vem da falta de sono. E isso é o que a gente chama de inflamação de baixo grau cronificada, né? Uhum. Ou seja, é um estado constante de dores reumatológicas, dores musculares. Puxa, eu vou na academia, mas parece que eu nunca paro de doer a minha musculatura. Eu nunca me regenero, nunca me recupero, ou eu demoro para me recuperar de uma lesão que eu fiz na academia. Ai, Pri, eu me sinto muito cansada, parece que eu tô sempre cansada. Aí nós pedimos nos exames laboratoriais marcadores inflamatórios, vem lá, PCR alto, ferritina muito alta, homocisteína muito alto, ácido úrico alto. E muitas vezes, quando você vai olhar, ela já não tá comendo tão mal, ela às vezes não tá fazendo tanto exercício de alto impacto, mas é o quê? É um estresse emocional? É uma falta de sono? Então, o que a gente quer trazer para vocês hoje é qual é o alerta e o que é a inflamação e quais são as principais causas que podem causar isso. Eu trouxe a Fabi, porque trabalha demais comigo, e ela me ajuda demais na parte nutricional desse paciente. Não somente na parte nutricional, mas na parte mental, emocional também, né, minha amiga? Então, Fabi, levando então primeiro para a parte nutricional. Perfeito. Como que você faz esse estado inflamatório do paciente? Como que você olha e avalia isso através dos exames, pela visão nutricional? Perfeito. Quando o paciente chega, antes da primeira consulta, ele já recebe um questionário de saúde funcional. E dentro desse questionário,
existem as diversas perguntas relacionadas a sinais e sintomas que, na verdade, já por ele me apresentar uma confirmação daqueles sinais, eu já consigo traçar um mapa de que nível está essa inflamação crônica naquele corpo. Então, quais são esses sintomas mais comuns que eu questiono a existência? Inchaço nos membros, dores de cabeça, enxaquecas frequentes, tá? Se tem alguma dermatite na pele, alguma lesão que aparece, mesmo que seja algo que vai e volta, né? Então, a gente vê bastante relatos sobre, puxa, se eu tô muito estressada, eu começo com uma coceirinha, às vezes na cabeça, às vezes em alguma região do braço, né? Então, se aparecem essas lesões na pele, se essa mulher sofre com variações no hábito intestinal, então se ela tem uma hora uma diarreiazinha, ou então uma hora tem uma constipação, então esse também é um dos critérios de avaliação. E também essa questão de fadiga e até da saúde mental. Então, eu também faço esse questionamento se esse paciente é um paciente mais ansioso, se ele tem falhas de memória, se ele é um paciente que apresenta mais sintomas depressivos, se ele procrastina algumas atitudes. Então, porque na verdade a nossa alimentação e o nosso estilo de vida como um todo, tudo aquilo que a gente tem contato ali no nosso dia, também influencia em todas essas questões. E para aquele paciente que na maioria das vezes gabarita os meus sinais e sintomas ali, eu já sei antes de olhar os exames dele que ele está bem inflamado, né, por todos esses sinais e sintomas. Agora, quando eu vou olhar os exames, de fato, esses marcadores que você disse são, sem dúvida, os principais. E um outro marcador ali na série branca são os eosinófilos, que eu também verifico. Então, além do PCR, a homocisteína, por vezes o VHS. Então, o marcador ali dos eosinófilos é um outro ponto também que eu avalio. Dentro do seu hemograma, tá, pessoal? Então, um exame simples ali, que você pode pedir, até pelo SUS, eles fazem com muita frequência, né? Você tem acesso a isso. Então, você pode usar desse recurso para olhar, puxa, eu tô com muitas dores, tô me sentindo muito cansado, tô ficando muito inchada. Será que eu tô inflamada? Meu intestino não tá funcionando. Com certeza você está inflamado. A própria ferritina, né, Pri? Sim, também. sim. Ferritina também. E quais são os recursos que o corpo tem para desinflamar naturalmente? Então, nós temos 4 órgãos principais de detoxificação. A gente já falou muito aqui no Saúde Plena sobre isso. Mas trazendo para o contexto do processo inflamatório. Pele, pulmão, rim e fígado. Quando nós estamos falando naturalmente de desinflamar o corpo, nós vamos estimular a função desses órgãos. Como que eu posso fazer isso? Dentro lá da minha consulta, falar, nós vamos utilizar nutracêuticos que vão estimular o seu fígado a aumentar o processo de detoxificação do excesso de inflamação. Então, a gente não impede a inflamação de acontecer. A gente ajuda o seu próprio corpo a eliminar o excesso. E aí sim a gente vai tratando o seu estilo de vida que fez você então ficar inflamado. Será que é falta de sono? Será que é alimentação? Será que é o sedentarismo? Será que é a parte emocional, mental? Então, tudo isso tem que ser conversado para que você não fique presa apenas em usar antibiótico de repetição. Usar corticoides de repetição. Anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios para as dores articulares, que é o que mais a gente pega. Nossa. Porque olha só, vai detonando a sua capacidade de detoxificação natural. Porque um anti-inflamatório, um AINE aí que entra, um paracetamol, vamos lá. Que entra nesse corpo de 8 em 8 horas e você toma direto. Uma Neuvalgina para a cabeça, né? Dores de cabeça. Que você toma e é com constância que você toma isso. Para o seu fígado, ele para os processos naturais de detoxificação. E quando ele recebe a droga, a prioridade dele é eliminar a droga. Ou seja, você continua inflamado
para dar prioridade para detoxificar a droga. Por isso que lá na bula tem a meia-vida da droga, ou seja, é o tempo que o seu corpo consegue eliminar toda aquela substância química. 8 horas, 6 horas, né? E aí, o que acontece? Esse excesso de inflamação que você já tinha, ele fica estacionadinho, fica na fila, fica ali na fila esperando você eliminar o excesso da química, do remédio. Eliminou, aí entra um pouquinho do processo de detoxificação, você consegue eliminar. Então, por isso que usar o anti-inflamatório para ajudar no sintoma é ótimo. Enquanto eu estou tratando as causas que me levaram a ficar inflamada. Sim. E não utilizar ele apenas como um recurso único. Então é isso que a gente sempre fala, né, Fabi? A medicina integral, esse olhar integral sobre as condições de saúde, ela não veio para substituir o uso das medicações. Ela veio para somar no tratamento das causas e não apenas remediar os sintomas. Sim. Então é isso que a gente quer passar para as pessoas, certo? Sem dúvida. Muita gente a gente encontra com esse conceito de não olhar para si, tomar só um remedinho que daí passa o sintoma e aí, na verdade, não tá resolvendo, tá só mascarando. Exato. Ainda mais agora no final de ano, né, Fá? A gente pega muitas pessoas querendo, olha, não, eu tenho que bater a meta anual agora, então eu quero dar um sprint aqui no trabalho, me dá alguma coisa pra me segurar, depois eu vejo. Então, ou seja, ele fica mega… no emagrecimento é assim, né? Infertilidade é assim. Pra trabalho mesmo, então o estresse ali no trabalho. Eu recebi essa semana um paciente que ele falou assim… nós fizemos os exames, ele tava ali com estresse crônico, muito desnutrido. Aí eu falei, olha, não tá bom. Se continuar nesse ritmo, tá na rota da doença. Então, eu vou ter que nutrir muito você, corrigir a parte hormonal, inclusive sexual. Paciente masculino. Não tava não era feminino pra estar na menopausa, nada disso. Sim. Paciente masculino. Aí eu falei, talvez seja interessante a cada 40 minutos você parar e dar uma respirada, fazer um mindfulness aqui, né? Sim. Porque isso vai trazer pro seu corpo o entendimento de que, opa, eu saí da guerra, eu não tô mais aqui só, botando gás o tempo inteiro, lenha pra queimar aqui. Aí ele falou, doutora, mas agora não dá. Então, em novembro… Querida, se eu fizer isso agora, eu não vou bater a meta no final do ano. Eu sou dono da empresa, eu tenho que estimular todos os meus funcionários. Eu falei, olha, eu sei que é um desafio, mas pensa comigo, se você der esse gás todo, chegar Natal, infartou. O que adiantou? Pois é. Não adiantou nada. Então a ideia não é esperar passar o final de ano pra daí eu não vou dar o gás, não sei o quê. Não! Aí, qual foi o combinado que nós fizemos? Olha, você vai bater suas metas, mas vamos bater com saúde? Então, cara, se você que é dono da empresa, olha o exemplo, olha só a nossa psicologia, né, que a gente tem que usar. Olha o exemplo que você vai dar pros seus funcionários. Se você parar, pelo menos, que seja a cada 1 hora… Vai lá, sai da empresa, olha o passarinho, respira 5 minutos, faz uma respiração abdominal e volta. Acredita no que eu tô falando, os estudos já mostram, você volta com uma capacidade criativa ainda maior. E outra, o seu corpo para de entender que você tá em constante gasto do que nós vamos suplementar. Aí ele entendeu, combinou e deu tudo certo. Às vezes, pelo menos um exercício de toque consciente no abdômen, associado com respiração antes de dormir, isso também é importante. Por conta desse sistema nervoso, essa ligação do parasimpático. Então, nós vemos muitas pessoas hoje que sofrem com condições intestinais por conta de saúde mental. Exato. Sem dúvida. Minha amiga, e na prática, o que contribui para a inflamação do corpo pela visão da nutrição? Perfeito. Isso é tão assim, na verdade, muito além da dieta. Então, quando eu vou tratar um paciente, eu não olho apenas o que ele come, mas a forma como ele come, onde ele come, né? Porque, na verdade, se é uma pessoa que come no celular, no computador, na frente da televisão, isso importa, porque o estômago não tem dente. E você não está se conectando, né, com este alimento. Então, observar
quem é essa pessoa no momento de comer. Eu já me deparei com várias pessoas que, nossa, agora que eu percebi que eu sempre comia de pé, que eu sempre comia correndo, que eu de fato nunca prestava atenção no que eu comia. Então, quer dizer, não percebe o sabor daquele alimento, não percebe o que está comendo, a quantidade que está comendo. Então, muito além de pesar o alimento, você precisa ter essa alimentação consciente para que o seu corpo responda com seus sinais individuais de fome e saciedade. Algumas pessoas vivem o dia de trabalho de uma forma tão intensa que nem sentem fome. Aí chega em casa de noite, a hora que relaxa, aí que vem o apetite, que é comer tudo que não comeu ao longo do dia. No pior horário metabólico, sabemos disso, né? Então, bom, a gente tem essa questão de forma de comer este alimento, de onde é essa comida, se essa pessoa cozinha ou não, qual é o acesso dela, quem faz as compras para essa pessoa, qual é essa relação dela com a compra, com ir fazer a compra. Então, tudo isso são fatores que importam também quando a gente vai falar de dieta e alimentação, e todo esse processo é inflamatório. Então, observar de fato quais são os horários que essa pessoa para comer, qual é de fato a composição dessa alimentação, que hoje a gente vê muita gente com alimentação mais rica em carboidratos. Né? Então, é um indivíduo que come ali só um pãozinho e toma um café de manhã. Chega na hora do almoço, come o arroz, às vezes come o feijão, nem sempre come o feijão, e aí come uma proteína que às vezes é frita, e um pouquinho ali de salada quando come isso, só um alface-tomate, né? Não faz o lanche da tarde, ou quando faz um bolo, por exemplo. E café. Né? E café, justamente. Então, café, né, na maioria das vezes tem, e aí a gente já entra numa outra seara aí de que a cafeína é metabolizada no fígado, que faz parte desses órgãos que você citou. E à noite, pede uma comida da rua. Então, assim, esse cenário todo a gente tem que ir arrumando aos poucos. Porque é difícil também mudar o hábito. Então, dentro de uma consulta com o nutricionista, é claro que a gente vai passar um planejamento que seria ali um formato combinado com esse paciente, o que faz sentido, uma prescrição adequada ao caso, mas eu sempre digo, não se preocupe em fazer 100%, porque não existe 100%, começa por aí, porque tem as mudanças, a gente tem os eventos sociais que ocorrem, mas eu quero que ele entenda o conceito daquilo que ele precisa inserir na alimentação. Então, sim, o parar para comer, respeitar o seu horário de comer, não comer, portanto, no celular, no computador, vai ajudar nesse processo, e ensinar o paciente a combinar os grupos alimentares, porque muitas vezes ele come só o carboidrato porque não sabe que tem que comer a proteína. Ah, mas eu não gosto do ovo, né? Então, nós temos essas alternativas. É o momento, às vezes, que a gente tem que até fazer uso de uma suplementação proteica sem sabor, por exemplo, né? Então, mas é um fato, a gente precisa desse aporte proteico em todas as nossas refeições, combinado às frutas, aos vegetais e combinado, sim, aos carboidratos, mas carboidratos de boa qualidade, que não sejam carboidrato industrializado, mas o mais parecido com aquilo que a gente compra na feira, como eu já trouxe aqui em outros momentos, né? Então, aveia, a tapioca, que às vezes a gente vê por aí o pessoal falando mal dela, mas a verdade é que ela é de mandioca, e se eu combino ela com um psyllium, uma chia, eu diminuo o índice glicêmico desse carboidrato, e então ele pode sim ser uma boa opção, e associado também a batatinha doce, ou mesmo a batata inglesa, que são carboidratos aí tão comuns na nossa mesa. A gente não pode esquecer que aqui a gente não está substituindo uma consulta médica, uma consulta nutricional. Nós estamos aqui apenas orientando vocês. Eu lembro que quando a gente fala de refeição anti-inflamatória, eu aprendi muito já com você, já sou sua paciente. A gente
em muitos momentos da minha vida em que eu tava mais estressante, né? Tava passando por um momento mais estressante. Eu estava num momento até mesmo de… Puxa, um sono, uma restrição de sono. Então, eu fazia estratégias nutricionais em que eu sabia que eu tinha que bater a minha carga proteica, porque o próprio estresse ia me lembrar emocionalmente alimentos mais palatáveis, gordurosos, emocionalmente mais gostosos. E aí eu ia acabar furando o meu planejamento alimentar e mudando a minha estética, que é algo que eu não quero, mudar o meu corpo. Então, quais alimentos eu poderia incluir naquele momento para ajudar o processo de detoxificação? Aliás, fazemos isso, né? Fazemos Nós duas. isso, exato. Isso. É um pimentão amarelo, é uma couve, é um coentro, é uma Perfeito. curcumina, que eu vou colocando e aumentando a quantidade disso na minha alimentação ao longo do dia. Agora, outros nutracêuticos que eu, Priscila, prescrevo nesse momento para mim mesma e colocando aqui, puxa, Pri, eu realmente vou ficar mais inflamada porque eu vou ter que entrar no bater metas do meu trabalho. Opa, então a gente não quer. Eu já conheço esse paciente, eu falo, puxa, momento mais estressante vai inflamar naturalmente o corpo, até pela consciência dele de estado de sobrevivência. Então, vamos utilizar aqui um Chronic, vamos utilizar aqui um Clock, vamos utilizar aqui. Então, eu tô falando que existem recursos para você em casa de achar, eu tô estressada, eu vou comer demais mesmo, e aí eu vou chutar o balde. Não, existem várias estratégias para que mesmo no caos, você tenha condição de sobreviver e se manter na rota da saúde. Então, a inflamação é saber gerenciar o estado inflamatório. E não querer cortar e ficar sem inflamação. Isso não existe. Vamos alinhar expectativas aqui. Verdade. Um corpo inflamado, ele é o natural do corpo para aprender a lidar com as situações de estresse. Eu não quero que ele pare de ficar inflamado. Eu quero gerenciar essa inflamação para que eu me mantenha nesse meu momento de vida saudável. Sem esses sintomas todos que a gente citou sem os sintomas. No começo. E de fato, Pri, essa questão da alimentação, esse gerenciamento, ele envolve também disciplina e consciência a partir do seu conhecimento, que é isso que a gente está trazendo para as pessoas e trazemos para os nossos pacientes. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe que o café vai ser metabolizado no fígado e vai atrapalhar todo esse processo da detoxificação, ela toma café pra caramba, já que ela tá, cansada. Agora, ela chegou na nossa consulta, ela aprendeu que o café atrapalha todo esse processo e, pelo contrário, ele piora, porque ele desidrata mais, ele atrapalha o processo de detoxificação. Então, vamos lá começar pelo menos a alternar esse café com um chá? Um chá de gengibre, um chá de camomila, um chá de moringa, um chá de fato de bem-estar, para ele. Então, e essa parte do cheguei em casa, vou comer tudo, peraí, enquanto eu estou na ignorância sobre isso… Tá, mas eu fui lá ou ouvi esse podcast e já sei que o caminho não é esse, o comer emocional. Então, vamos lá. O que eu vou fazer para ajudar no meu relaxamento? Eu vou tocar um piano, no meu caso. Vou jogar um tênis, eu vou jogar um tênis, eu vou correr, eu vou pintar, eu vou desenhar, eu vou voltar a ler livros aí que não sejam técnicos, que eu gostava de ler quando eu era adolescente. Eu vou ouvir uma música. Então, você precisa ensinar para o seu cérebro outros caminhos para ele relaxar e, de fato, não procurar esses alimentos altamente palatáveis, que são realmente programados para fazer esse indivíduo criar os vícios, E, de fato, comer em maior quantidade. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, Aquele chocolate que chama bis, ele não chama bis à toa. Pede bis. Tinha um outro antigo também que chamava Sem Parar. É porque, gente, alta quantidade de açúcar, alta quantidade de gordura, É lógico que é para fazer você se sentir relaxado e querer comer mais. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, que você tá tendo acesso a isso aqui, saiba que o caminho não é fazer essas escolhas. Como a Priscila colocou aqui, peraí, eu estou em uma situação de alto estresse. O que é que eu preciso entregar pro meu corpo
corpo para que, de fato, eu nem piore desse estresse. Porque quanto mais gordura, mais açúcar, além da estética, né? Que a gente falou aqui que, claro, a gente preza por isso também. Claro. Mas além da estética, isso piora a microbiota intestinal e vai deixar você muito mais ansioso, com procrastinação, com essas falhas de memória e todos aqueles sinais de inchaço, todos aqueles sinais e sintomas que eu disse no início. E a gente fala muito da saúde feminina, né, Fá? Falando nisso, esse processo de detoxificação natural dessa inflamação, quando não acontece, é onde vem os sintomas clássicos. Uma TPM muito forte, a disforia até mesmo pré-menstrual, né? Então, a DDPP… Opa! Travou aqui, gente. A disforia da TPM. E piora, então, a retenção de líquidos também. Por quê? Quando nós estamos falando do excesso de inflamação que já vem por hábitos ruins, né? Tudo isso que a gente colocou, falta de sono, gerenciamento emocional, alimentação, não tá fazendo hidratação corretamente, né? O que acontece? A gente não elimina esse estrogênio quando nós deveríamos ciclar corretamente ou quando nós estamos recebendo estrogênio externo, que seria pílulas anticoncepcionais. Você precisa ter um fígado trabalhando adequadamente para não ter aqueles sintomas. Comecei a pílula, comecei a ficar retida, doutora. Daí comecei a engordar muito, nananana. Mas os sintomas de TPM melhorou, eu parei de menstruar tanto, tá. Então a gente melhorou uns sintomas, né? Aqui. Melhorou a TPM. Exato. Eu tive uma melhorinha aqui, mas eu tô gerando outros sintomas. Ué, então pera lá, então a solução não é essa. A gente tem que tratar a causa base. E aí é onde entra o nosso intestino. Então, minha amiga, rapidamente queria que você só complementasse falando daquilo que você já falou na experiência KA. Foi mesmo. Na Masterclass da experiência, mas fala um pouquinho da eliminação do estrogênio, por gentileza. Perfeito. Nós, mulheres, nós produzimos estrogênios diferentes em algumas regiões do nosso corpo. Então, a gente tem o estrogênio lá da produção dos ovários, das adrenais e também do tecido adiposo. E esse estrogênio, ele vai para onde, primeiramente? Fígado. Então, por isso que é tão importante ter este órgão funcionando nas 3 fases do processo lá de detoxificação, de eliminação, né, corretamente. E esse processo, inclusive, ele envolve um estoque adequado de aminoácidos, de vitaminas e minerais para conjugar essas substâncias tóxicas que temos contato ao longo do dia. Então tá, esse estrogênio foi para o fígado, ele é conjugado com a bile e em seguida ele vai para o intestino. Se você tem uma disbiose intestinal, esse desequilíbrio das bactérias pró-inflamatórias com as anti-inflamatórias, como consequência, esse estrogênio ele vai ser desconjugado. E aí, esse estrogênio livre, ele vai voltar para a sua corrente sanguínea. Então, esse, inclusive, conjunto de genes, vamos colocar assim, ele chama estroboloma. E quando a gente tem esse conjunto de genes lá na microbiota desregulado ou aumentado, é que a gente tem essa maior desconjugação desse estrogênio. E aí essa mulher com esses sintomas todos de TPM, enxaqueca, inchaço nas pernas, como consequência ela tem lipedema. Ela tem mais chances de desenvolver doenças que são estrogênio dependentes, ou seja, alimentadas, vamos colocar assim, por esse excesso do estrogênio. Gatilhos, né? Estimuladas. Isso. E aí ela não melhora desses sintomas. Então pense, é claro que um remedinho não vai resolver isso. E esse estroboloma, como é que eu modulo, Fabi? Como é que eu melhoro esse estroboloma? Todos esses hábitos de vida. Tirar a tela do período noturno, dormir melhor, fazer a sua atividade física, melhorar a sua alimentação, parar para comer, como eu disse aqui, gerenciar o seu estresse, ter um lazer, ter um tempo de meditação, de respiração, como nós falamos. Espiritualidade.
Tudo isso é um conjunto de fatores que vai modular esse estroboloma, essa disbiose nesse intestino. E claro, a gente tem sim os nutracêuticos que dão aquele suporte para nós, mas eu te digo, Pri, que eu tenho algumas pacientes que às vezes chegam e não têm condições de fazer o investimento na suplementação. E elas priorizam a dieta. Eu, inclusive, oriento. Eu falo assim, eu vou sugerir a suplementação. Mas se você não puder comprar o suplemento, lembre de uma coisa. O suplemento, ele é suplementar a sua dieta. Então, compre a dieta. Faça a dieta. E aí, a gente vê depois a parte da suplementação. E eu tenho muita melhora dessas pacientes, mesmo com o segmento apenas da dietoterapia. Então, e lógico, né, das outras práticas também que nós colocamos aqui. Então, esses fatores, eles são superiores a toda a questão aí da suplementação. Mas lógico, quando associa, a gente vê resultados ainda melhores e maiores. Maravilhosa. Bom, Fá, estamos caminhando para o nosso final aqui do podcast. Sim. E queria que você trouxesse uma mensagem final, assim, de uma prática mesmo para as pessoas que estão em casa e se sentem muito cansadas, edemaciadas, né, enxaquecas de repetição. O que de fato elas já podem incluir na alimentação delas hoje, que vai melhorar esse estado inflamatório. Perfeito. Primeira mensagem: não é um único alimento que vai resolver os seus problemas, assim como não existe uma lista pronta ali de alimentos que vão te inflamar. Então, não é só glúten, não é só leite, não existe essa lista proibida, a não ser quando eu estou falando aí de alimentos ultraprocessados. Então, se você quer uma orientação aqui geral e prática, vá fazer mais compras na feira. É isso. Então, faça mais compras na feira. Aquela frase clichê sobre o descasque mais e desembale menos, ela é realmente verdade. E eu estou dizendo isso do suco que você toma, do pão que você consome, de tudo. Então, é realmente descasque mais. E coloque isso como prioridade. Faça disso uma prioridade, uma disciplina na sua vida, porque sem dúvida você vai evitar doenças e trazer uma longevidade muito maior e resolver de fato todos esses problemas que nós trouxemos aqui. Maravilha, muito obrigada, minha amiga. Instagram, @FabianeGoeldi. Isso mesmo. Muito isso bom. mesmo. E olha, você que está em casa, a última instrução que eu quero te dar dentro de um processo inflamatório da abordagem da medicina integrativa para te ajudar, a gente vai tratar curva de cortisol, as suas mitocôndrias, que são as organelas que produzem energia intracelular. Nós vamos trabalhar a detoxificação, sim, hepática, porque é onde a gente mais tem complexo B ativado, zinco, selênio, magnésio. Todos esses minerais que são cofatores, antioxidantes. A gente vai estimular o uso, sim, de aminoácidos, que vão ajudar na etapa 2 ali de detoxificação. E nós também vamos cuidar do seu mental, do seu emocional, trazendo para você o que é um cuidado integral nesse processo inflamatório. Então, as queixas, cansaço, TPM demais, aquela TPM exorbitante, né? Que a pessoa fala, olha, tá disfuncional. Você pode ser tratada. E neste final de ano, se você já está com uma carga de estresse muito grande e quer saber como melhorar imediatamente, se alimente melhor. Se alimente melhor, porque só a alimentação já vai nutrir as suas células e te trazer um benefício muito grande. Utilize desse podcast, compartilha, encaminha, curte, comente, se inscreva aqui no canal do TPM, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. Nos vemos no próximo Saúde Plena. Tchau, tchau. Oi. É sobre isso.